Gente, hoje me ocorreu um outro insight, assim, também dentro daquele processo de transmutação consciencial rápido, de exercício de autoconsciência da sombra. E foi bem interessante também, eu vim compartilhar. Eu vinha fazendo, uns dias atrás, um processo de cura e transmutação para descendentes, que virou basicamente só uma irradiação de coisas positivas, né? Fazendo mentalização, transmutação de memória. Quando estava vendo muita resistência do inconsciente, fazendo o ponopono, né? Para poder facilitar o processo, que parece que a liberação ela acontece melhor quando está tendo resistência, você faz o ponopono. E, e aí eu saí para ir no parque caminhar, né? Isso uns dias atrás. Estamos no fim de dezembro agora de 2021. Saí para ir no parque caminhar, no fim não, no começo. Saí para ir no parque caminhar e fui, dei minha volta, etc. E quando eu cheguei, eu estava dando uma volta na quadra, só que eu estava com uma sensação um pouco estranha, assim, com relação à questão dos filhos e descendentes, daquela visualização que eu fiz, deu uma acalmada, mas eu tive algumas catarses com relação ao avô, né, que faleceu há pouco tempo, chorei um pouco, deixei liberar algumas questões. E ainda fui com um pouquinho de peso. Fui dar volta, cheguei no parque e me deparei com uma cena que tinha uma moça lá no parque acendendo uma vela dentro do parque. Aí, a hora que eu olhei aquilo, minha mente já meio que quis começar a conversar ou julgar coisas, né? E aí eu fechei o olho e aí só me veio uma frase: não julgarás, não projetarás e coisas dessa natureza. Foi bem engraçado. Criando outros recursos com a fala nesse sentido, dessa maneira. E aí o que eu fiz foi que eu observei, a pessoa me olhou com a cara assustada, eu continuei caminhando e mentalizei que se fosse bom abençoasse, que se não fosse transmutasse, e de repente comecei a ver umas cores, como se descesse umas cores ali em cima, transformando aquilo de alguma maneira. E ocorreu uma coisa muito louca, assim, de como se minha mente conectasse no planeta inteiro e tudo que tem a ver com o elemento fogo, que é bom, fosse amplificado, tudo que não tinha a ver com o elemento fogo, tudo que tivesse a ver com o elemento fogo, que não é bom, fosse transmutado da melhor maneira possível e de repente vi como se fez e soltou. Soltei pro universo. E nisso eu vinha, tipo, aconteceu meio sem querer, rapidão, e eu voltei a ficar ali que eu tava querendo puxar minha mente pro presente. Estou caminhando, estou agora aqui caminhando, estou prestando atenção no meu caminho. E mantendo a mente ali, observando o que eu estou caminhando. Aí quando ficava, parecia que uma sensação como se fosse uma coisa invadia a mente para ficar importunando. E aí eu começava a observar o meu corpo, o movimento do meu corpo no exercício, parar para fazer um alongamento para observar mais o movimento do meu músculo. Ok. Fui embora para casa. Outros 2 dias que eu voltei ao parque, eu tô lá caminhando. Esse dia foi extraordinário, porque um pouco antes de sair, eu estava fazendo uns estudos do Jung aqui em casa, do Carl Jung, o psicólogo suíço. É muito legal, recomendo um livro, é um livro sobre criatividade. E junto com isso eu estava fazendo uma outra leitura simultânea que falava da questão da sexualidade, dos chakras de base da relação que se estabelece com a matéria, né? E aí, lógico, me ocorreram algumas coisas que eu já venho estudando isso há bastante tempo com relação a tais das questões das amarrações, né? Que às vezes para tentar juntar a gente que não tem vibração coerente, ou por causa que me ocorreu também que não fosse só por causa disso ou por causa de alguma questão financeira, já que tem relação com as questões da terra, uma coisa mais terrena. Mas enfim, isso só me ocorreu assim no insight, todos ali organizando no meu banco de memórias todos os estudos. Eu tive algumas catarses em casa, fiz alguns desenhos muito incríveis. Alguns conteúdos simbológicos extremamente fortes emergiram nos desenhos que eu estava fazendo, bem sexuais, só que sexuais de uma forma, não diria sexuoso, né, com elementos da sexualidade, mas com um caráter simbólico de muita criatividade e libertação, eu diria assim, considerando todos os elementos que estavam ali.
os olhos de Deus presentes com os elementos que representam a sexualidade do feminino e masculino, físico mesmo, corpóreo, né? O sexo em si próprio. E, enfim, aí eu fiz esse processo, fiz a minha meditação que eu faço no dia, tipo algumas vezes ao dia, e saí de novo para caminhar. E aí, nesse dia eu andei mais, foi um pouco mais longe, depois fui de novo no parque, e quando eu tô voltando, por um acaso, a hora que eu passei no mesmo trecho, aonde eu vi a mulher acendendo uma vela lá no parque, nos dias anteriores que eu tive lá no parque, eu olhei e tava uma lua cheia. E na hora, como eu estudo elementos simbológicos e isso implica também estudar questões de todos os cultos e ritos de várias religiões diferentes, questões sociológicas, né, desenvolvimento dos povos, etc. Bati o olho e aí, tipo, vi aquela lua cheia, falei, a mulher tava fazendo alguma coisa, era lua crescente, a lua tá crescendo, deve ser alguma coisa sexual ou financeira. E, tipo, meio que o negócio, assim, se associou na minha mente. Que, lógico, pode ter a ver com a observância que eu tô tendo das coisas que eu tô trabalhando em mim. Mas, enfim, minha mente fez essa relação e aí quando eu passei, eu fui dando a volta, caminhei ali e me ocorreu na mente que quando falava meu nome, amarrações sexuais e financeiras eram dissolvidas. Então eu me via assim, tipo, eu andando e falando meu nome, Cibele. Cibele falava amarração sexual financeira. Era dissolvida. E eu senti um incômodo nas pernas e senti que quando essa cena apareceu na minha cabeça, essas energias negativas ou sei lá, esse incômodo, essa coisa estranha que eu tava sentindo permeando as pernas, saiu na hora. E aí tá, continuei minha caminhada, daqui a pouco voltou o incômodo com essa energia nas pernas. E aí, de repente, começou na minha mente a repetir sincronicidade. E é pela perfeita ordem divina, sincronicidade. E já não tinha mais a cena da mulher nem nada, também não tinha nenhum julgamento, porque me ocorreu um monte de cenas simultâneas, uma fração de segundo também, por exemplo, uma pessoa que esteja ali agradecendo por alguma coisa. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Mas aconteceu essa questão anterior, e aí sincronicidade. De repente eu senti que aquela energia não legal assim saiu das pernas e não voltou, né? E aí eu continuei minha caminhada tal e voltei para casa. E na volta eu fui refletindo sobre essa questão de novo da sombra, né? Do que isso tivesse me mostrando. E dessa vez foi quase que direto, não foi uma coisa como foi a última vez que eu falei do conteúdo da sombra na cena de eu conversando com o estrangeiro. Mas foi uma coisa já de vir uma espécie de limpeza interna pessoal, quase que imediata, né? Tipo, cancela preconceito, cancela julgamento limitante, cancela obrigatoriedade de manter interconexão com aquilo que já não tem alinhamento com a minha proposta de vida e com a minha vibração, do que eu já soltei para o universo e deixei claro do que é o meu trajeto, o meu caminho, do que eu quero viver. Bota meu pé no lugar, bota. E tipo assim, essas coisas que eu tô falando aqui foi como se tivesse minha mente falando assim, mas numa velocidade assim incrível. E eu só deixei e fiquei observando aquilo vir. E fui soltando tudo. Aí um pouco antes de ir embora, eu tava ouvindo música ainda. Um pouco antes de ir embora, eu deitei no meio das músicas, acabou aparecendo uma meditação que tava ali. E aí eu deitei na grama, tava com um pouco de dor nas pernas, já tinha andado bastante, deitei e me ocorreu mais uma cena mental, tipo como se tivesse abrido um buraco no céu, não sei como dizer, com uma luz assim, gigantesca, e uma voz fala, solta tudo, tipo, solta tudo. E aí eu fui observando tudo,
tudo que me incomodava, a pessoa. Eu via a logomarca de empresa minha, do que eu quero que anda, do que eu acho que tava com problema, memórias que não tão legais, pessoas que às vezes vêm na minha mente, que não tem nada a ver, tipo, não tinha, tipo, pessoas que às vezes eu nunca mais vi, nem me relaciono, fica vindo na minha mente, não tem nada a ver, tá vindo na minha mente. Preocupações com relação a filhos, e aquilo foi virando elementos quando era uma questão, tipo, preocupações com filhos, não tem uma cena específica para isso, mas a mente ia criando cenas ou situações, e eu via que, tipo, e eu ouvia isso, assim, na minha cabeça, solta tudo, e aí eu ia, tipo, mentalizando que tudo isso estava entrando naquela bola de luz, assim. Eu simplesmente me vi largando aquilo tudo, assim, e botando dentro daquela bola de luz. Fui soltando tudo e fiquei deitada e fui vendo, tipo, soltando tudo. Aí de repente começou a aparecer uma outra cena, tipo, como se um monte de corrente estivesse rebentando, assim. Então eu vi eu de mandada com alguém, daí só que tava com uma corrente, aí arrebentou. Aí eu vi a logo do Ascendas, por exemplo, com uma corrente arrebentou. Eu vi a logo do Rancho Campo Doce com uma corrente arrebentou. Aí eu vi a logo do audiobook Flor de Ouro Malika Vazanova com uma corrente arrebentou. Tipo, apareceu sozinho, assim, essas cenas. Vi meus filhos com umas correntes, tipo, arrebentou. E as correntes começavam, tipo, a arrebentar, queimar e dissolver. Virava pó. Sumia tudo. Sumia tudo. Vi o livro, vi eu cantando, eu tocando violão e tudo isso parecia que tipo tinha alguma corrente, alguma coisa prendendo e eu via que essas correntes elas iam queimando e arrebentando e tipo como se tivesse dissolvido e virado pó, sabe? Não sei explicar, até sumia assim, sumia e era meio que simultâneo. A cena que eu criei conscientemente quando falou solta foi tipo jogar tudo dentro dessa luz, como se tivesse aberto um buraco do céu com uma luz gigante e eu fui soltando tudo lá dentro. E ao mesmo tempo que aquilo foi soltando, foi aparecendo essas cenas, assim, um monte de corrente arrebentando. Corrente parecia como se fosse uma corrente mesmo, assim, meio que misturado com algema, sabe? Como se tivesse uma algema com a corrente. E aí foi quebrando, rebentando tudo e tipo, ele quebrava, arrebentava, parecia que saiu uma luz como se fosse queimando aquilo e virava pó, sumia. E aí eu senti aquilo, puxa, saiu uma coisa tão, sei lá, senti tipo ficar tão leve, sabe? Fui soltando tudo. Aí de repente veio vindo uma preocupação na minha mente. Mas você já fez isso outras vezes, né? Você vai soltando tudo assim, aí tipo ficar aleatório e alguém mexer na sua energia, não sei. Começou meio que como se fosse uma fofoca inconsciente, bem lá no fundinho, assim, querendo trazer um problema, que tava soltando tudo. Eu falei, a sombra aí de novo. Aí eu falei, cara, confio. Sincronicidade, aí veio bem grande a palavra na minha cabeça. Sincronicidade, respeito, perfeita ordem divina, arbítrio, escolha, respeito, proteção. E aí essas palavras começaram assim a pipocar em cima de mim, dando a volta assim em mim e ficando em volta ao meu redor. E aí, de repente, tipo, a cena se fez por si só. Foi ficando mais complexo, só vou falar até aqui. Mas meio que, assim, o que eu senti foi como se tivesse um monte de sombra, sabe? Tipo, um monte. E essas sombras, elas simplesmente foram entrando naquela luz, sumindo, assim. E esses elementos que eu descrevi aqui seriam, tipo, então, os símbolos através dos quais aquilo se expressa, seja um símbolo para identificar uma coisa de fato, tipo a logomarca da empresa, ou símbolo como caso da corrente que emerge ali para dizer que soltou, que alguma coisa se foi, né? Eu já vi coisas acontecerem assim, por exemplo, quando eu fui tocar no violão uma música que falava eu tô livre, você tá livre. E aí, tipo, alguma coisa que estava presa soltou, entendeu? E aí eu comecei a ver, assim, um monte de outros elementos. Então, tipo, essas questões, por isso que é legal estudar essas coisas da questão da simbologia e saber trabalhar com a questão da imagem para benefício de transmutação e cura. E estudar é muito importante. Só às vezes você ficar fazendo os decretos funciona, porque a palavra também é um tipo de símbolo.
mas pode não ser tão eficiente ou tão rápido, né, quanto é possível quando você vai elaborando a mente num processo mais elevado. E lógico que quanto mais conhecimento você tem, mais recursos você tem para trabalhar esses elementos, para poder soltar, para poder liberar coisas, para poder estimular um sentimento interessante, né? Então, tipo, acho que rola bastante, assim, se aplicar em sempre estar agregando valor, de fazer mais leituras para entender melhor essas questões. E, se necessário, por vezes, sempre fazer essa questão da observação da autoconsciência, né? Tipo assim, teve períodos, assim, uns 10 anos atrás, que quando eu comecei a estudar com profundidade alguns temas mais complexos, era necessário eu pegar e ficar questionando uma sombra que estava tentando me impedir de entender o conhecimento. Isso aconteceu, eu tinha dificuldade não de entender aquilo, mas como se tivesse uma pressão muito forte tentando me atrapalhar de entender aquilo, a ponto às vezes de gerar um desconforto físico. E eu, depois de muito tempo insistindo, percebi que se eu tivesse desistido ali, associando aquilo a alguma coisa ruim, teria perdido uma grande oportunidade de me elevar. Então, insistir para querer saber mesmo a verdade mais profunda de alguma coisa pode trazer benefícios sim, extraordinários para a vida da gente. E era uma sombra, basicamente, aquilo que estava incomodando. Não é que tinha uma coisa maligna naquilo que eu estava vendo, mas a minha insistência, porque de fato não tinha era esses fundos. E aí quando eu comecei a questionar, né, se tem alguma coisa que estava tentando me atrapalhar, tentando me impedir de entender as coisas, de ter um estudo mais elaborado, de melhorar a minha expressão criativa, de entender isso aqui de uma forma correta e mais elevada. Será que é algum preconceito essa sombra? É uma sombra preconceituosa? É uma sombra de rigidez, talvez? É uma sombra de condicionamento, por exemplo, quando fica condicionando tem que ser só assim ou só assado, em benefício de uma ideia, de um dogma, de uma tradição, qualquer que seja, tá? Religiosa ou não religiosa. Ideias que às vezes não são da gente, ou a gente captou ou alguém projetou, quando alguém fala do outro, aquele fulano tem que arrumar alguém, aí às vezes o fulano lá, ele não quer arrumar alguém, entendeu? E aí, tipo, ele mentaliza uma outra situação e depois ele tem que ficar se descartando de alguém porque ele não quer. Ou vice-versa, a pessoa quer arrumar alguém, não, mas aquela pessoa ali, ela tem mesmo que olhar pra tal coisa, resolver isso, ficar sozinho. E a pessoa às vezes não tá pensando naquilo, então meio que isso é uma projeção. E que às vezes um faz em cima do outro, não faz por mal, tem uns que infelizmente fazem por falta de fazer, mas que às vezes são assim, sutilezas, né, que a pessoa capta. E se você tem estado de autoconsciência mais elevado, dá para você identificar essas sombras. Então, que naquele caso tinha essas questões de, digamos, uma sombra ou várias, né, que estavam tentando me atrapalhar de entender aquilo que eu queria entender. Por quê? Porque aquilo ia botar a sombra na luz e dissolver a sombra toda, que foi o que aconteceu depois. Então, e a sombra aquela parte inicialmente está na gente mesmo. Então, eu recomendo muito que façam a leitura lá do livro da sombra. E aí tem esses recursos que eu já consideraria também, que nem tudo só uma questão da sombra, de estar limpando a sombra, mas do próprio processo de expansão do divino através de nós. Quando, por exemplo, eu tô lá caminhando e aí eu vejo aquelas luzes coloridas envolvendo alguma situação, alguma cena e sinto um processo de libertação extraordinário. Mas não foi assim tão diretamente autoconsciente. Lógico que tinha uns exercícios prévios, né? Eu tenho recurso simbológico e recurso de prática meditativa, mas você vê que você vai fazendo e aquilo tipo vai se ancorando, vamos dizer, de um jeito tão poderoso que até quando você não está pedindo, aquilo vem para ajudar, entendeu? Porque você está deixando claro para o universo a postura de crescimento, que é o movimento do universo, do todo, do uno, do Deus, da divindade, né? Se expandir, crescer, ampliar a vida, se aprimorar, ganhar complexidade. Então, em que agregue valor, fica aí
mais eu trouxe mais esse insight, mais esse movimento mental que de repente pode ajudar nesse processo de elaboração, né, para poder identificar aí padrões internos e não levar tudo como se fosse tipo uma sensação ou uma intuição, entendeu? Que às vezes a gente percebe algumas coisas e põe como se fosse um processo, intuição, tô percebendo. Mas se você não sabe discernir a sombra da intuição, fica meio complicado isso. Isso é importante, principalmente para quem é sensitivo. Aprender a discernir o que é sombra e o que é intuição. Porque a sombra às vezes vem com cara de tipo intuição, ou para quem tem uma crença do espírito que vai ajudar, de alguma coisa assim que vai ajudar. Então antes a gente tem que conhecer bem a sombra para poder saber se aquilo ali é sombra ou é intuição. E saber como que a gente lida com aquela sombra, nem tudo é uma questão só de transmutar, né? Às vezes é um processo de um tipo de comportamento autoprotetivo diante das cenas cotidianas, senso comum, né? Mas tem uma forma melhor de vamos dizer assim, de dominar essa sombra, dominar não no sentido opressivo, de ter controle, de fazer com que essa parte, vamos dizer, ego, ele tenha um processo de elaboração onde ele obedeça à luz mais elevada da consciência do ser. Então, espero que agregue valor. Aquele abraço, esse é o segundo insight que estamos compartilhando aqui.